Existe uma força que não nasce do confronto. Ela não aparece quando você responde rápido, nem quando vence uma discussão, nem quando prova que está certo. Essa força começa a se formar no instante em que você sente o impulso de reagir e escolhe não fazê-lo. Poucos percebem isso porque o mundo ensinou que reagir é sinal de presença, de coragem, de inteligência. Mas essa é uma ilusão cuidadosamente mantida. Reação não é poder. Reação é exposição. Cada vez que você reage automaticamente, você entrega algo de si, revela onde ainda dói, onde ainda é previsível, onde ainda pode ser controlado. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Aquela sensação estranha depois de responder algo que não precisava, de se justificar quando ninguém pediu, de explicar demais para quem não merecia. Algo ali se perde. E o espírito sente. Existe um tipo de pessoa que não faz isso. Ela não se apressa, não responde no calor, não entra em disputas emocionais. Não porque seja fria, mas porque aprendeu algo que a maioria jamais aprende. O verdadeiro domínio começa dentro. Enquanto o mundo reage, ela observa. Enquanto os outros falam, ela escuta. Enquanto tentam provocar, ela permanece imóvel por fora, mas extremamente atenta por dentro. E isso gera um desconforto silencioso ao redor dela. As pessoas sentem que algo mudou, mesmo sem saber o quê. Porque quem não reage, quebra o padrão esperado. E quando o padrão se quebra, o controle se perde. No início, parar de reagir parece difícil. A mente quer responder. O corpo quer agir. O ego quer se defender. Existe um desconforto real nesse espaço entre o estímulo e a resposta. É ali que a maioria falha, porque não suporta o vazio, não suporta o silêncio, não suporta a sensação de não fazer nada. Mas esse espaço não é vazio. Ele está cheio, cheio de percepção, de clareza, de poder e informação. Cada segundo que você sustenta esse espaço, algo se reorganiza dentro de você. Sua mente desacelera. Suas emoções perdem o comando. Você começa a enxergar o que antes passava despercebido. Tons na voz, intenções ocultas, fragilidades disfarçadas de força. Pessoas revelam tudo quando você não reage como elas esperam. O mundo é barulhento porque é frágil. As pessoas falam demais porque precisam se afirmar. Reagem demais porque estão sendo feridas o tempo todo. Quem vive reagindo está sempre atrasado, sempre correndo atrás do próximo estímulo, sempre sendo puxado para fora de si. Isso cansa o espírito, enfraquece a mente, cria uma vida baseada em impulsos, não em escolhas. E disciplina espiritual começa exatamente no ponto oposto. Começa quando você decide não ser arrastado, quando escolhe não responder a tudo, quando entende que nem todo ataque exige defesa e nem toda provocação merece atenção. Parar de reagir não é passividade, é presença concentrada, é vigilância, é domínio do próprio campo interno. Quem aprende isso se torna raro, porque não se deixa manipular por palavras, gestos ou emoções alheias. Você começa a perceber que muitas situações só existem porque você as alimenta. Discussões morrem quando não encontram reação. Manipulações falham quando não encontram culpa. Jogos psicológicos desmoronam quando não encontram ansiedade. E pouco a pouco, você se torna alguém que não pode ser facilmente movido. Isso muda a dinâmica inteira ao seu redor. Há um momento específico nessa jornada em que algo se inverte. Você percebe que não precisa vencer conversas, não precisa ser compreendido, não precisa ser validado. A necessidade de resposta começa a morrer, e com ela morre uma versão antiga de você, aquela que se explicava demais, que reagia rápido demais, que entregava emoções para quem não cuidava delas. Esse luto é silencioso, mas libertador, porque quando você não precisa mais reagir para existir, você começa a existir por inteiro. Espiritualmente, isso é profundo, porque a maior batalha nunca foi externa, sempre foi interna. O impulso contra a consciência, a emoção contra a clareza, o ego contra o espírito. Quem reage o tempo todo vive fora do centro, vive sendo governado por forças externas. Mas quem aprende a pausar, aprende a governar a si mesmo.
E quem governa a si não pode ser facilmente dominado por nada nem por ninguém. Existe uma calma que nasce disso. Não uma calma frágil, mas uma calma firme. Ela não busca confronto, mas não foge dele. Ela não se impõe, mas se sustenta. E essa calma incomoda, porque revela o caos dos outros. As pessoas percebem quando alguém não está emocionalmente disponível para jogos. Elas testam, provocam, cutucam, esperam uma reação. Quando ela não vem, algo quebra, porque o poder delas estava na sua previsibilidade. Quando você não reage, você se torna imprevisível. E o imprevisível sempre foi temido. Você começa a notar que sua presença muda ambientes. Não pelo que você diz, mas pelo que você não faz. Pelo silêncio, pela pausa, pela ausência de necessidade. Isso é poder espiritual em estado puro. Com o tempo, você percebe algo ainda mais sutil. Quanto menos você reage, mais forte se torna quando decide agir. Porque suas ações deixam de ser impulsivas. Elas passam a ser intencionais. Quando você fala, suas palavras carregam peso. Quando você se posiciona, não precisa elevar a voz. O impacto vem da raridade, do fato de que você não fala por falar. Não age por impulso. Não se move por emoção momentânea. Isso cria respeito. Não o respeito baseado em medo, mas aquele que nasce da estabilidade. As pessoas confiam mais em quem não se perde. Existe um ponto de clímax nessa transformação. É quando você percebe que o maior poder que já teve não foi controlar situações, mas não ser controlado por elas. Que a maior vitória não foi convencer alguém, mas manter sua clareza. Que a maior força não foi reagir, mas sustentar o silêncio. Nesse ponto, algo se consolida dentro de você. Um centro. Um eixo. Algo que não se move facilmente. Críticas passam. Provocações passam. Opiniões passam. Você permanece. E permanecer, hoje, é uma raridade. Esse caminho não é popular. Não gera aplausos imediatos. Não chama a atenção. Mas constrói algo que o tempo não corrói. Uma mente disciplinada. Um espírito firme. Uma presença que não depende do externo. E quando você chega aqui, percebe que não precisa mais correr atrás de nada. Nem de validação, nem de reconhecimento, nem de aprovação. Você se torna suficiente. E isso muda tudo. Talvez, enquanto você escuta isso, algo esteja se movendo dentro de você. Uma lembrança. Uma percepção. Um reconhecimento silencioso. Talvez você já tenha sentido essa força nascer em pequenos momentos. Quando escolheu ficar em silêncio. Quando não reagiu. Quando se afastou em vez de discutir. Isso não foi fraqueza. Foi o início do domínio. E se isso ressoou com você, não é por acaso. Significa que sua consciência já está se ajustando a um ritmo diferente. Mais lento, mais profundo, mais forte. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu escolho não reagir. Não é para o algoritmo. É para você. Um pacto silencioso com a sua própria disciplina interior. Se esse conteúdo fez sentido, deixe o like. Isso ajuda mais pessoas que estão cansadas do barulho a encontrarem esse espaço de clareza. E se inscreva no canal, porque aqui não falamos de poder que se exibe, mas de força que se constrói em silêncio. A jornada está só começando.